Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre sinopse. Ler e interpretar sinopses, reconhecer as temáticas dos textos, debatendo o quê? Os temas com os colegas. Inferir informações implícitas no texto. Você gostaria de assistir a filmes, séries ou documentários? Com tanta plataforma disponível, né? Vale até a pena. E você já leu um texto antes de escolher um desses produtos? Como que você faz essa escolha? Você lê uma sinopse, pega um spoiler, lê uma resenha, o que você faz? Então, o que achou? Será que uma sinopse ou uma resenha pode ter spoiler? Não, né? Acho que fica difícil. Então, discuta com os colegas sobre esse tema para que a gente comece, então, a aula. Mas, pensando bem, qual foi o último filme que você assistiu? Estava bom? É? Que tal também escrever uma sinopse sobre o que você assistiu? Fica mais uma possibilidade. Com vocês o texto sinopse. Vamos à leitura? Em A Procura da Felicidade, de Chris Gardner, é um pai de família que enfrentará sérios problemas financeiros. Apesar de todas as tentativas em manter a família unida, Linda, sua esposa, decide partir. Chris agora é pai solteiro e precisa cuidar de Christopher, seu filho de apenas 5 anos. Ele tenta usar sua habilidade como vendedor para conseguir um emprego melhor, que lhe dê um salário mais digno. Chris consegue uma vaga de estagiário numa importante corretora de ações, mas não recebe salário pelos serviços prestados. Sua esperança é que, ao fim do programa de estágio, ele seja contratado e assim tenha um futuro promissor na empresa. Porém, seus problemas financeiros não podem esperar que isto aconteça, o que faz com que sejam despejados. Chris e Christopher passam a dormir em abrigos, estações de trem, banheiros e onde quer que consigam um refúgio à noite, mantendo a esperança de que dias melhores virão. Então, a grande dica para você que adora filme, adora alguma coisa cultural é: adora o cinema. Você já conhece o www Adoro Cinema? Então, você tem várias sinopses lá, como essa, por exemplo, para estar lendo, escolhendo, né, o que você vai assistir e conhecendo melhor esse gênero textual. A atividade 1, claro, tem na proposta A a seguinte ideia. Qual é a temática social abordada pelo filme? Temática social. Na letra B, a sinopse apresenta a triste realidade de quem? De um pai de família que tenta sobreviver em meio a muitas dificuldades. O que eu gostaria que você fizesse? Que você debata com um colega, pode ser online, pode ser por aplicativo de mensagem ou pessoalmente, sobre as dificuldades que podem ser encontradas em uma família. E aí, qual que é a grande questão? De que modo é possível encarar os desafios com otimismo? Retire do texto uma visão otimista em relação aos acontecimentos no filme. Então, faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei! E aí, tá gostando do texto sobre sinopse? Você visualizou aqui, ó, que a procura da felicidade, né? O que acontece? Ele enfrenta uma dificuldade, embora ele seja um vendedor, e o que mais? Aí ele não recebe salário, mas a esperança, qual que é? Que ao fim do programa do estágio ele seja contratado. O que aconteceu de problema para ele? No meio do caminho, o aluguel, as despesas, né, como diz aqui, ó, fez com que eles fossem despejados. Então, qual é a solução? Passa a dormir em abrigo, estação de trem, banheiros, onde quer que consigam o quê? Um refúgio à noite. E aí, mantendo a esperança de que dias melhores virão. Então, eu te perguntei aqui, ó, qual é a temática social abordada pelo filme? E a temática social, o que é? Um personagem, né, um protagonista, que representa quem? Um pai de família. Está desempregado e precisa encontrar meios para sobreviver. Essa temática social do desemprego é uma temática muito abordada, porque ela envolve vários fatores e retratada no filme, ela trouxe uma mensagem de otimismo. Por isso a questão para você debater, ó, debata com colegas sobre as dificuldades que podem ser encontradas em uma família. De que modo é possível encarar os desafios com otimismo? E aí eu pedi ainda que você retire do texto uma visão otimista. Então, após o seu debate, você deve ter visto o quê? Quais são as dificuldades que podem ser encontradas por uma família? Equilibrar o orçamento, mesmo com as dificuldades, manter a família unida, né? O espírito elevado. Com todo mundo unido, em amor, em alegria, os problemas tendem a ficar suavizados, né? Cabeça fria, focada no amor familiar, você busca outras soluções. Por vezes, se você fica só nervoso, em desespero, às vezes uma solução passa próxima de você e você não consegue visualizar essa situação. Nada como uma boa noite de sono, respirar fundo, pensar sobre o problema e tentar resolver aquele problema analisando todos os aspectos que o envolvem. Por vezes, até uma conversa com todos os integrantes da família ajudam que cada um argumente, coloque seu ponto de vista sobre o problema. E aí, usando da língua portuguesa, da argumentação, né, você tem o quê? Uma solução. Então, aqui, sinteticamente, poderia ficar assim. Cada pessoa do seu grupo pode ter apresentado uma dificuldade diferente, mas é importante o quê? Pensar nas soluções, como acabei de falar. Então, a gente percebe uma visão otimista aqui na sinopse. Cris e Christopher passam a dormir em abrigos, estações de trem, banheiros, onde quer que consigam um refúgio à noite, mantendo o quê? A esperança de que dias melhores virão. Então, eles não ficaram atirados na rua, eles foram buscar abrigos fornecidos lá pelo Estado e ficaram como? Ó, em algum lugar, de certa maneira, até protegidos. Não ficaram ao relento, por assim dizer. Então, várias cidades possuem abrigos, né? A questão da pessoa pensar, ó, eu posso ter um abrigo onde eu vou ter uma cama, onde eu vou ter a condição de um banho, ou eu posso me refugiar no banheiro daquela estação de trem, de metrô, naquela rodoviária, em algum lugar, para passar a noite. Eu não preciso ficar exposto às intempéries, por assim dizer, né? Características da sinopse. Você já está percebendo as características? Já, né? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira característica bem importante, é um texto descritivo. Então, com isso, ela dá o quê? Uma descrição sintética, ou seja, pequena, resumidinha, da ideia do filme, de uma série, de um livro, de um documentário, né? E deixa claro que será abordado no produto cultural. Produto cultural, entenda, por filme, série, livro, show, né? E aí, quem são as personagens? Então, personagens quem são? Onde se passa a história, legal colocar a ambientação. Também pode trazer sucintamente, né? Ou seja, bem superficialmente, bem resumido, por que é importante contar aquela história. Falando mais sobre o tema, como a gente falou ali do desemprego, né? Dessa maneira.
E não precisa, então, detalhes, como que o filme será feito, nem contar apenas as partes mais importantes, as partes destacadas que se pretende colocar. A sinopse, né, apareceu aqui, ó, nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. Então, essa sinopse da produção textual da Sexta Olimpíada diz mais ou menos assim: Anamnese, de Clementino Júnior. Então, uma sinopse de 2017. Anamnese é um documentário do diretor Clementino Júnior, em parceria com o coletivo Negrex, cujas personagens protagonistas são estudantes negras e negras de medicina. Suas histórias, muito distintas na forma, porém extremamente semelhantes no conteúdo, nos levam a refletir sobre que sistema é a faculdade de medicina, que tipo de pessoa ela aceita e que profissionais ela forma. Um filme ao mesmo tempo emocionante, impactante e revoltante. A atividade 2, o que eu peço para você na opção A? Discuta com um colega o significado da palavra anamnese. Será que você já ouviu essa palavra? Procure lembrar quando você vai ao médico, vou te dar uma dica, você já vai lembrar. Vocês sabem, então, o que significa? O que imaginam que seja, então, de acordo com o texto da sinopse, né? É um termo, ó, já dei a dica, da medicina. Na letra B, segundo a sinopse, qual é o tema central do documentário Anamnese? Faz aí, eu tô aqui te aguardando. Voltei, gabaritar contigo a questão. Então, na letra A, anamnésia, eu dei a dica, né? Exato o que você pensou. Quando você vai ao consultório médico e aquela entrevista inicial que o médico faz, né? Para o diagnóstico de um problema trazido pelo paciente. Então, por meio de todos os sintomas, né? Das dores que ele está sentindo e tudo mais, dá para saber qual é o caso clínico. Então, isso é anamnese. Na letra B, o tema central do documentário é sobre estudantes negros da Faculdade de Medicina e sobre os tipos de pessoas formadas pelo sistema e o curso. Seguimos com a sinopse. Todo Mundo Odeia o Chris é uma série. Você já assistiu? Não? Então tá aqui até uma imagem para você lembrar qual é a série. A série conta a história da família Rock entre os anos de 1982 e 1987, com foco no menino Chris. Em 1982, o Chris completa 13 anos e muda-se com a família para
Bedford, no Brooklyn. Lá, Chris vive situações corriqueiras da vida de um adolescente, tanto nas histórias que realmente acontecem, quanto nos pensamentos que são expostos de forma humorística. Chris vive com os pais, Julius e Rochelle, e com 2 irmãos, Drew e Tonya. Ele estuda na Corleone Junior, na High School, onde o colégio, né, onde Chris, ele é o único aluno negro, tá? Então, situação que o vitimiza durante todo o seu tempo lá. Mas ele faz um grande amigo, o Greg, que vai estar sempre junto de Chris, passando por suas situações tragicamente cômicas. Então, aqui a logo, né, da série, e está disponível no Adoro Cinema. A atividade 3 é exatamente sobre isso. Então, nós vamos levantar hipóteses, né, aqui na opção A, tá? Após a leitura dessa sinopse, levante hipóteses por que a série recebe o nome Todo Mundo Odeia o Chris. Pensou, por que dá esse nome, né? Uma série Todo Mundo Odeia o Chris, é um nome pesado, o que acontece? Na letra B, qual que é a minha proposta? O filme A Procura da Felicidade, o documentário Anamnese, a série Todo Mundo Odeia o Chris, abordam temas cotidianos. Cotidianos, você sabe, do dia a dia. Que temas são esses? Faz, escreve, conversa, que eu já volto. Então, pessoal, voltamos a gabaritar. Olha só na opção A. A sinopse mostra que o Chris estuda um colégio onde ele é o único aluno negro. Então, por isso, né, ele faz um amigo, o Greg, que vai estar sempre junto com o Chris, passando por situações tragicamente cômicas. Então, talvez, segundo a sinopse, é por isso o título. Na letra B, a pergunta foi, que temas são esses, né? Então, tanto A Procura da Felicidade, o documentário Anamnese e a série Todo Mundo Odeia o Chris abordam temas relacionados ao racismo. Sinopse do filme Faroeste Caboclo. Já ouviu a música Faroeste Caboclo? Então, aqui ó, Café com Filme, tem o filme, mas se você quiser, ó, Renato Russo compôs essa música Faroeste Caboclo, né? E daí, a partir disso, foi feito o filme. Então, primeiro surgiu a música, depois o filme. E aqui temos a sinopse. Então, João do Santo Cristo deixa Salvador em busca de uma vida melhor e parte para Brasília em busca de seu sonho. Lá ele conhece Maria Lúcia, por quem se apaixona e gostaria de viver um futuro melhor. Então,
Essa sinopse, ó, eles colocaram aqui, inspirada na famosa canção da banda Legião Urbana. Então você pode até ouvir a canção, se você ainda não conhece, para contextualizar melhor. E a atividade 4 qual é? Na letra A, eu quero saber que problema social impulsiona o protagonista, João do Santo Cristo, e deixa sua terra natal em Salvador. Qual foi o problema, né, que ele... Na letra B, a proposta é que você forme grupos de 3 a 4 alunos, ou de repente até uma dupla, e discutam sobre a questão de mudar de cidade, mudar de vida em busca de condições melhores. E a pergunta, o que faz as pessoas migrarem? Por que mudam de uma cidade para outra? Faz aí, estou te aguardando aqui. E aí, resolveu a questão? Pensou sobre o que faz as pessoas migrarem? Conseguiu perceber, então, que problema social impulsiona o protagonista? Então, segundo a sinopse, né, temos que nos basear no texto, João do Santo Cristo parte para Brasília em busca de seus sonhos, ou seja, melhores condições de vida. E aqui, o que faz as pessoas migrarem? Diferentes motivos, né? Elas migram em busca de melhores condições, elas migram por vezes fugindo da fome, como principalmente até obras literárias retratam isso no sertão nordestino, modernamente fugindo da guerra, das catástrofes também, né? E da pobreza e outras condições que não são boas para as pessoas, né? Por vezes quer tentar a vida, quer estudar, quer ter acesso a melhores universidades, vai para a cidade grande, vai tentar outra coisa. Então, você deve ter discutido com o seu grupo aí, ter levantado um leque de possibilidades. O que aprendemos? Lemos e interpretamos sinopses, analisamos a estrutura da sinopse, de filme, documentário e série. Então, 3 tipos diferentes. E analisamos o significado das palavras dentro do contexto, né? Então, inferimos algumas informações implícitas. Por exemplo, a gente analisou a palavra anamnese, né? Se você está bem lembrado. Neste vídeo falamos sobre sinopse. Espero que vocês tenham gostado e até breve.